Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano Araújo trazendo conteúdo novo aqui no canal Gramática em Foco. Antes de qualquer coisa, eu quero te lançar uma pergunta. Você sabe o que é quinhentismo? Já ouviu falar de uma maneira vaga? Ou faz tempo que estudou e precisa rever esse conteúdo, rever seus conceitos? Sendo assim, vem comigo. Gente, o quinhentismo é nada mais, nada menos que a primeira manifestação literária no Brasil. Mas vamos entender um pouco melhor essa história. O quinhentismo é a primeira manifestação literária no Brasil, porém, no idioma português, na língua portuguesa, digo português de Portugal, nós temos outras manifestações literárias que antecedem o quinhentismo. E estas manifestações literárias são chamadas de escolas literárias, lá na Europa. Certo, pessoal? A primeira delas é o trovadorismo. Trovadorismo, que é do ano de 1184, ou seja, século XII. E no trovadorismo nós temos o movimento das cantigas, as cantigas lírica e satírica. Certo, pessoal? Então, a obra literária ela é voltada nesse período, nessa escola literária, e representada através de canções. Certo, pessoal? Em seguida, temos o humanismo. Humanismo que é no século XV, no ano de 1418. E o humanismo é o egocentrismo, o homem no centro de tudo, o ego do homem, certo? E em seguida, século XVI, nós temos o classicismo. Classicismo, a obra clássica no auge, espalhada por toda a Europa. Só que prestem atenção, observem bem. 1527. Estamos no século XVI agora, no período de 1500. 1500 foi o período em que as grandes navegações chegaram ao Brasil, em que houve aquele desbravamento, aquele período em que o Brasil foi revelado ao mundo, os portugueses descobrindo o Brasil, uma nova terra. Certo, pessoal? Então prestem bem atenção. Nesse período nasce nada mais, nada menos que o nosso querido quinhentismo. E, gente, prestem atenção. Eu falei que o quinhentismo, no início, eu falei para vocês que o quinhentismo é um momento, um período literário, e que foi antecedido na Europa por escolas literárias, trovadorismo, humanismo e classicismo. Mas o quinhentismo não é uma escola literária. Muitos acreditam ser. Muitas pesquisas mostram o quinhentismo como uma escola literária. Mas o quinhentismo ele é um período, um momento literário. A primeira escola literária que nós temos é o Barroco. Certo, pessoal? Tudo bem? Então eu deixo para vocês essa observação. Quinhentismo não é uma escola literária, é um momento literário. Certo? Então, quinhentismo vai de 1500 a 1601. Primeira manifestação literária no Brasil. Então vamos agora para algumas características e observações relacionadas ao quinhentismo. Temos a chegada dos portugueses e a literatura feita no e sobre o Brasil. Por que no e sobre o Brasil? Porque a literatura, o quinhentismo, o período literário do quinhentismo, não foi feito pelos brasileiros. Foi feito pelos portugueses que chegaram ao Brasil e escreviam cartas, documentos históricos, narrando, descrevendo fatos e coisas que eles viram e descobriram, encontraram aqui nas nossas terras. Certo, pessoal? Então prestem atenção. Primeiro, quem escrevia? Os europeus, os portugueses. Segundo, onde escreviam?
nas terras brasileiras. E a respeito de que escreviam? A respeito do povo, dos indígenas, a respeito das terras, da água, das riquezas minerais, certo, pessoal? Então, temos a chegada dos portugueses e a literatura feita no Brasil e sobre o Brasil, mas não foi escrita por brasileiros ou pelos nativos. Até porque, gente, os índios, as tribos indígenas brasileiras tinham a comunicação falada, eles tinham o domínio da comunicação da fala, o idioma nativo, o idioma indígena, mas eles não tinham o domínio da escrita, certo, pessoal? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os portugueses com o domínio do idioma, com o domínio da escrita, eles encontraram um povo nativo que lembrava muito as pessoas do período da pré-história. E isso a respeito de pré-história, nômade, etc., eu já até conversei um pouquinho com vocês em aulas anteriores. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O quinhenquismo, ele é representado por duas características principais. E a primeira delas é literatura de informação. Como o próprio nome já diz, a literatura de informação, ela tem o poder e a responsabilidade de informar, de transmitir informações. Nesse caso, transmitir informações para o Império, para Portugal. Certo, pessoal? Prestem atenção. Quando as grandes navegações, quando os portugueses chegam ao Brasil, vem junto um escriba chamado Pero Vaz de Caminha, homem extremamente conhecido na história brasileira e na literatura também, dada a importância do primeiro documento histórico brasileiro ser redigido e escrito por esse homem. Certo, pessoal? Então prestem atenção. Literatura de informação envolve a descrição de territórios, os hábitos alimentares, de higiene e trabalho dos índios, grandes navegações, recursos naturais de lugares explorados, a exemplo, ouro, prata, água cristalina, fauna e flora. Prestem atenção, pessoal. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, se depararam com um grande choque cultural. Os índios totalmente despidos, nus, a tonalidade de pele diferente, o rosto e outras partes do corpo pintadas, a caça, uma cultura totalmente diferente da cultura dos portugueses. Os portugueses, eles criavam os animais em cocheiras ou chiqueiros, galinheiros, etc., para futuramente, no período apropriado, se alimentar daquele animal. O índio não. Ele caçava, ele ia à pesca no momento, na hora para conseguir seu alimento. Até a questão do canibalismo, o choque cultural muito grande. Então, Pero Vaz de Caminha começou a descrever todas as características, toda a diferença cultural, o choque cultural em uma carta. Prestem atenção. Então, na carta ele descrevia a tonalidade da pele, os índios eram totalmente despidos, nada cobria suas vergonhas, em relação ao ouro, a prata, a facilidade, a água cristalina, a fauna, a flora, enfim, descrevia todas as características encontradas aqui no Brasil, certo? E essa carta foi chamada até de Carta do Achamento, o primeiro documento histórico, digamos que um registro de nascimento, a certidão de nascimento do Brasil, essa carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que é chamada de Carta do Achamento. Uma coisa bem interessante escrita nessa carta, porque a carta descrevia várias informações, coisas que acabaram acontecendo. Uma coisa bem interessante, dar um exemplo aqui para vocês,
é que no primeiro encontro, quando os portugueses começaram a ver os índios e começou aquele momento de interagir, tentar uma comunicação, os portugueses, com o passar de um tempo, um curto período de tempo, pegaram 2 índios, colocaram um pequeno barco e levaram para um navio que estava um pouco mais afastado da praia. Nesse navio estava nada mais, nada menos que Pedro Álvares Cabral, o capitão, não é verdade? Então, ao chegar, Pedro Álvares Cabral estava com uma corrente de ouro. E o índio, ele ficou, um dos 2 índios, ele ficou assim muito eufórico, agitado, e apontava para o pescoço de Pedro Álvares Cabral e apontava para a praia, querendo dizer que aquele brilho, aquele ouro, aquela pedra era encontrada com facilidade nas terras do Brasil. Certo, pessoal? Então, assim, a literatura do quinhentismo é uma literatura que transmite informações. Como eu falei agora há pouco, fiz a leitura para vocês, informações sobre hábitos alimentares, hábitos de caça, a fauna, a flora, as árvores, a riqueza dos recursos naturais, os lugares explorados, enfim, eram informações transmitidas, passadas através de cartas, hoje documentos históricos, para o Império, para Portugal. Beleza? Mas temos também a segunda parte, certo, pessoal? Eu falei para vocês que o quinhentismo é dividido em 2 características principais. E a segunda característica é literatura de formação. Então a literatura de informação, ela transmite, ela descreve. A literatura de informação, ela deu-se a partir do momento da chegada dos padres jesuítas, os catequizadores, que chegaram ao Brasil, trazendo consigo o catolicismo, a Igreja Católica. Eles começaram o processo de catequização, começaram a catequizar os índios, a mostrar aos índios, a ensinar aos índios a respeito de Deus, ensinar até mesmo o idioma de Portugal, o português de Portugal, para os índios, para facilitar a comunicação. E muitos desses ensinamentos eram passados por meio de canção, poema e peça teatral. Ou seja, os jesuítas, os padres, quando chegaram ao Brasil, encontraram uma dificuldade enorme de catequizar, devido à diferença de linguagem, devido à diferença cultural. Então, assim, eles começaram a ensinar os índios, as tribos indígenas, o idioma português. E em sequência, começaram a evangelizar, a catequizar através de canções, para facilitar o processo de aprendizagem, já que a canção era cantada em versos e estrofes pequenas e repetitivas, poemas e peça teatral, porque a expressão corporal tem um poder muito grande para ensinar. Desde a época de 1500, quando os jesuítas chegaram, que eles utilizavam esse recurso para ensinar, através da peça teatral. Assim os índios conseguiam entender e interpretar um pouco melhor tudo aquilo, e assim foram sendo catequizados. Beleza, pessoal? Então, temos Pero Vaz de Caminha como um forte nome na primeira característica do quinhentismo, que é a literatura de informação, por escrever o primeiro documento histórico chamado de Carta de Achamento, ou como eu falei agora há pouco, é uma espécie de certidão de nascimento do Brasil. E temos também José de Anchieta, padre este, que veio para o Brasil com as navegações, com os jesuítas, e ele tinha apenas 19 anos e viveu toda a sua vida aqui.
em prol da evangelização, da catequese, do ensinamento aos indígenas. E esse homem foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, hein, pessoal? Então gravem bem esse nome. José de Anchieta. Um grande homem, um símbolo religioso, um grande mestre, um grande professor, que escrevia poemas e peças para facilitar o processo de aprendizagem dos índios, e foi um dos fundadores da cidade de São Paulo. Tá bom, pessoal? Então, prestem atenção. Primeiro, quinhentismo não é uma escola literária, é um momento literário, é um período literário, é a introdução da literatura no Brasil. Segundo ponto, quinhentismo não foi escrito pelos brasileiros. O quinhentismo foi escrito por portugueses, por europeus, no Brasil, escreviam no Brasil, para enviar cartas, lógico, é evidente, e sobre o Brasil. O assunto, o tema, era o Brasil, transmitir informação para Portugal. Outra observação, quinhentismo ele é dividido em duas partes principais: literatura de informação, informar, e literatura de informação, para ensinar, para formar, para catequizar. Certo, pessoal? Dois grandes nomes, um grande nome da literatura de informação, Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta chamada de Carta do Achamento, documento histórico, certidão de nascimento do nosso país, e José de Anchieta, padre, que veio para o Brasil com 19 anos, jesuíta, e que veio com a função de catequizar, ensinar a respeito de Deus, ensinar o idioma, e um bom escritor, hein, pessoal? Que escrevia peça, poema, canção, para facilitar o processo de aprendizagem dos índios. Tá certo, pessoal? Então essas são as características desse momento literário, quinhentismo, e na próxima aula vamos falar um pouco sobre o Barroco. O Barroco, sim, começou a ser escrito, ó, aqui no Brasil, tá bom? Então, na próxima aula temos conteúdo sobre o Barroco, certo, pessoal? Valeu pela presença, pela participação de vocês e até o próximo vídeo. Fui!